Bom dia, meus queridos. Quero saudá-lo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Essa manhã nós vamos meditar em Jonas, capítulo 1, versículos 7 a 9. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Hoje a nossa meditação tem como tema: Nada permanece escondido de Deus. Há em nós uma tendência muito natural de que quando nós erramos, nós procuramos esconder as nossas falhas, as nossas culpas. Desde lá do Jardim do Éden, o ser humano tenta cobrir o seu pecado, justificar as suas escolhas e preservar a sua imagem diante dos outros. Com Jonas não foi diferente. Ele havia deixado Israel, embarcado para Tarsis, e aparentemente a sua fuga estava dando certo. Mas havia um detalhe que ele não havia percebido ou parecia ter esquecido. Ninguém consegue esconder-se dos olhos do Senhor. No momento certo, Deus conduziu cada detalhe daquela situação para revelar o que estava oculto. As sortes foram lançadas pelos marinheiros e aquilo não era obra do acaso, pois o Deus que governa os ventos também governa os acontecimentos da história. Diante disso, nós aprendemos algumas lições aqui. A primeira delas é que Deus conhece o que ninguém consegue ver. Aqueles marinheiros, ao lançarem sortes para descobrir quem era o responsável pela tempestade, algo muito comum naquela época, um recurso muito comum. No entanto, acima daquele ato estava a mão soberana do Senhor. A sorte caiu exatamente sobre Jonas porque o Senhor decidiu expor aquilo que estava oculto. Essa verdade, então, ela nos lembra que Deus ele vê muito além das aparências. As pessoas conhecem as nossas palavras e atitudes, mas só o Senhor conhece os nossos pensamentos, intenções e motivações mais profundas. Nós podemos esconder os nossos pecados da família, dos amigos e até mesmo da igreja, mas jamais esconderemos do Deus que sonda mente e corações. Essa realidade, então, ela não deve apenas produzir temor em nós, mas também esperança, porque o Deus que conhece tudo sobre nós é o mesmo que nos ama e deseja restaurar nossa comunhão com Ele. Mas uma segunda lição que nós aprendemos é que a nossa vida precisa confirmar aquilo que os nossos lábios confessam. Diante das perguntas ali dos marinheiros, Jonas respondeu: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. As suas palavras eram teologicamente muito corretas. O problema estava na sua prática. Como é que alguém que afirma temer o Deus que criou o mar tenta fugir justamente pelo mar? Essa aqui é uma das maiores advertências dessa passagem. É possível conhecer a verdade, defender a sã doutrina e ainda assim viver em desobediência. Deus, Ele não deseja apenas uma confissão correta em nossos lábios, Ele deseja um coração rendido à sua vontade. Por isso a nossa fé, ela precisa ser percebida não apenas no que nós dizemos aos domingos na igreja, mas também nas nossas escolhas que nós fazemos durante toda a semana. Mas uma terceira lição que nós podemos aprender aqui é que a verdade revelada abre caminho para a graça de Deus. Ao expor Jonas, Deus não estava encerrando a sua história, pelo contrário, estava começando a restaurá-la. Enquanto o pecado permanecia escondido, não havia possibilidade de arrependimento. Era necessário que a verdade viesse à luz para que a graça pudesse operar. Assim também, em alguns momentos, nós podemos resistir ao confronto da palavra de Deus, porque ela causa desconforto em nós. No entanto, somente quando nós reconhecemos a nossa verdadeira condição espiritual é que nós podemos experimentar o perdão e a restauração que vem do Senhor. Deus, Ele nunca revela a nossa culpa para nos afastar dele, mas para nos atrair novamente ao seu coração. O Senhor expõe para curar, Ele confronta para restaurar e Ele corrige, porque Ele ama. Eu quero fazer aqui algumas aplicações. Primeiro, permita que a palavra de Deus examine o seu coração. E diante desse escrutínio da palavra de Deus, não esconda mais diante do Senhor aquilo que Ele já conhece. Confesse hoje os seus pecados, experimente a alegria do perdão e da restauração que só Jesus Cristo pode oferecer. Toda essa verdade sobre Jonas encontra o seu cumprimento perfeito em Cristo Jesus. Jonas ele foi exposto por causa da sua própria culpa. Jesus, porém, ele foi exposto publicamente sem jamais ter cometido pecado algum.
O justo tomou sobre si a culpa dos injustos, para que aqueles que vivem escondendo seus pecados pudessem encontrar perdão, reconciliação e nova vida. Por isso, nós não precisamos mais viver atrás de máscaras. Podemos nos entregar com sinceridade ao Senhor, certos de que a sua graça é maior do que qualquer pecado que Ele venha revelar sobre nós. Eu quero convidar você nessa manhã a um momento de oração em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, ó Deus. Ela nos confronta, ela abre o nosso entendimento, os nossos olhos para aquilo que o Senhor de fato tem para as nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a Tua palavra com humildade, com quebrantamento. Ajuda-nos, ó Deus, a mudar, ó Deus, os nossos caminhos, ó Pai, quando nós estamos seguindo por caminhos tortos, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, endireitar as nossas veredas pela Tua palavra, ó Pai, para a glória do Teu nome. Continue falando conosco, ó Deus. Continue nos abençoando durante todo esse dia, pois assim nós oramos, agradecidos e certos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que Ele sustente a tua vida a cada dia para a glória dEle. Graça e paz.